Olá, aqui é o pastor Aloísio Cordeiro, estamos aqui em mais um encontro. Antes de mais nada, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí, ative o sininho e compartilhe os nossos vídeos. Estamos aqui em mais um pequeno resumo da lição e vamos direto ao ponto. Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Aloísio Cordeiro. Estamos aqui em mais um encontro para um pequeno resumo da nossa lição. E hoje é a lição de número 8, 21 de fevereiro de 2021. O título da lição é Comprometidos com a Palavra de Deus. O texto áureo está em São Lucas, capítulo 11, uma parte do versículo 28 que diz: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A verdade prática, a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Eu quero dizer para você, já de início, nada substitui a palavra de Deus. Amém? A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 19, e 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Amém? Eu não vou ler, você pode ler na sua revista. Bem, esta lição é uma lição depois de estudarmos com sequência, na sequência, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Agora nós vamos a ter com comprometimento da palavra de Deus. O tópico 1, ele diz o seguinte: a autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola escritura, somente as escrituras, um dos 5 pilares da reforma protestante. Um dos eventos mais importantes da igreja foi a reforma, da história da igreja, foi a reforma protestante. Após anos de uma igreja com doutrinas que se distanciavam daquilo que a Bíblia ensina, os reformadores viram a necessidade de voltar à centralidade das Escrituras. Entre eles, Lutero, tem Calvino e muito mais, né? Por esse motivo, Martinho Lutero fixou as suas 95 teses, dando início ao mais famoso avivamento da história da igreja. As principais doutrinas resgatadas pela reforma protestante foram sintetizadas em 5 pontos centrais, chamados de os 5 solas. São eles: sola Escritura, solus Christo, sola gratia, sola fide, sola Deo gloria. O que é sola Escritura? Bem, sola Escritura é o primeiro dos 5 solas da reforma protestante e significa somente, ou seja, sola significa somente. A Escritura é uma doutrina essencial da fé cristã, que afirma que a Bíblia é a palavra de Deus e a única regra de fé e prática. Em outras palavras, sola Escritura significa dizer que a Bíblia está acima de toda a tradição da igreja, experiências pessoais e qualquer outra afirmação contrária às Sagradas Escrituras. A palavra de Deus está acima de tudo. Para nós, os cristãos, a Bíblia é a única e suficiente fonte para se aprender a respeito da salvação dos pecados e da vida e obra de Jesus Cristo, além de ser a guia das decisões pessoais e cotidianas. Bem, a lição ela tem algumas, eu vou me ater a alguns pontos aqui interessantes, para nós abordarmos. Vou ler aqui o subtópico 2 do tópico 1 da autoridade da Bíblia, que fala nossos fundamentos. Interessante essa parte aqui. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. Em primeiro lugar, vamos lá, essa palavra cessacionista. O que é o cessacionismo? Cessacionismo é a visão na qual se formula que parte dos dons do Espírito Santo
cessaram de existir ainda no período da igreja primitiva. Isso é o que se refere aqui a cessacionistas. E também o comentarista, ele diz assim, ele cita sobre a crença no cânon aberto. Bem, o que é cânon aberto? Ou cânones abertos, refere-se à escritura. Um cânone aberto é aquele que permite a adição de novos livros através da revelação contínua, né? Então, o que diz aqui é que ainda nós somos daquelas pessoas, são interpretações equivocadas, né? Como diz aqui a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. Não estamos criando uma nova doutrina, não estamos trazendo uma nova revelação, adicionando revelações à palavra. Não existe isso, né? Como existem, né, cânones abertos das seitas, de algumas seitas, que alguns consideram até descendentes do cristianismo, né, e até mesmo dizem que são do judaísmo. Eles recebem revelações pelos diversos líderes ao longo do próprio movimento, dizendo que veio um anjo que trouxe uma revelação e acaba inserindo entre novas revelações do que já tem. Mas nós não temos isso. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. A nossa autoridade, como diz aqui, a nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. No 3 diz assim, não somos deístas. Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos, né? Quando fala de deísmo, nós temos que ver o teísta, né? O que é o deísta? É aquele que crê na existência de um Deus, mas é um Deus que não aceita nenhuma religião, culto, né? É um Deus que existe, mas é um Deus que não há necessidade disso, que não há interação com o homem. O teísta é aquele que crê na existência de um Deus que originou o universo, que está inteirado com o homem, interfere ativamente nos eventos da Terra, enfim. A doutrina deísta, esta visão, a doutrina que crê num Deus, mas está longe de nós um Deus distante, né? Aí o comentarista coloca algo interessante aqui, um exemplo, ele diz assim, ó, é como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece dele. Ou seja, Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou o homem e não interfere mais nisso, ok? Todo mundo vive a sua vida mas nós entendemos que o fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas, o seu povo. Glória a Deus, como está aqui o comentarista no subtópico 3. Amém? No tópico 2, zelo pela doutrina, o comentarista ele escreve o seguinte, o zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Muito bem, o que é apologética? A palavra apologética deriva do termo grego apologia, o qual significa dar uma resposta ou fazer uma defesa. Apologética não é para pedir desculpas, é uma resposta, é uma defesa de que cremos, né? Na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados, olha que lindo, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor. Então tá aí, gente. Isso dando exemplo de uma apologética, ok? No tópico, vamos agora no que diz aqui no tópico 2, sobre, antes de mais nada, quando ele fala assim, o zelo pela doutrina. Doutrina significa ensino, ok? No subtópico 2 diz assim, o conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Vamos lá. O que seria a confissão de fé e também o credo, do qual a lição ela aborda agora? O que é uma confissão de fé?
são declarações de fé, são documentos que foram criados, né, que são criados pelas igrejas para expor sistematicamente as doutrinas defendidas por elas. As declarações de fé, por muitos anos, foram o texto utilizado para estudos bíblicos e discipulados dentro das igrejas. Na história, a confissão de fé, com o passar dos anos, a igreja sofrendo ataques de doutrinas contrárias à palavra de Deus, viu-se que essa necessidade de constituir o que chamamos de credos, que são declarações resumidas de doutrinas bíblicas básicas. Bem, tem os famosos, temos o credo apostólico, que é associado aos apóstolos, né? Que foram utilizados no segundo século das igrejas. E o credo niceno, o exemplo de credo, em 325 d.C., a fim de combater heresias. Bem, isso aqui refere-se, nós estamos falando sobre a confissão de fé e o credo. Quando falamos de confissão de fé e credo, nós temos que entender que são documentos históricos, né, os credos e confissões de fé, que jamais vão tomar o lugar das Escrituras. Mas esses documentos, eles auxiliam para interpretar biblicamente, né, a palavra, ajudando a igreja a não repetir o que surgiu ao longo da história do cristianismo, as heresias. Por isso que é necessário. Os credos e confissões de fé, eles andam juntos, né? Atenta aos erros e acertos ao longo da história. Por isso a necessidade de ter esses documentos, o credo, a confissão de fé. Bem, o comentarista, ele também escreve aqui sobre cuidado quanto aos modismos, né? Se nós começarmos você, não sei quanto tempo você tem de evangélico, cristão, né? A Bíblia fala, o comentarista fala aqui de fala sobre cuidado quanto aos modismos, né? Ao longo da história da igreja vimos tanta coisa acontecer, não é verdade? Modismo, esta palavra traz a ideia do que está na moda. Você observa que ao longo do tempo da igreja sempre aconteceram eventos ou momentos que marcaram, e alguns até passageiros, né? O comentarista diz assim, em outras palavras, são inúteis e aproveitáveis. Ele fala aqui sobre o dente de ouro, né? Você se lembra daquela parte que tinha do dente de ouro, que muita gente estava recebendo do dente de ouro, tinha o dom da unção, ele fala aqui sobre o caicai, enfim, sopro santo, era a febre dos anjos, enfim, foram momentos em que aconteceram, né, durante a história da igreja, a história do cristianismo. Bem, mas tudo isso tem que ser advertido e estudado à luz da palavra de Deus. Aqui está um manual para todos nós, né, nos pautarmos, vivermos, que é a palavra de Deus. Ele diz aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. E no final diz assim, que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é ortotomeo, significa cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto, é manter o que a palavra de Deus, ela requer de nós. A palavra de Deus não tem erro. A Bíblia diz que Deus fez o homem reto, mas ele procurou muitas invenções. Quando o apóstolo Paulo escreve que manejar bem a palavra da verdade, como diz o comentarista, né, a preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para edificação espiritual da igreja. Não é? Como é bom você ter um ensino
sadio, o ensino da palavra de Deus, em que você vê que é sólido, que realmente traz edificação, né? Como diz aqui também o comentarista, isso significa também não fazer uso da palavra de Deus no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. Alguém até disse uma vez, olha, esse microfone é um perigo, né? O microfone ou o púlpito não é um lugar para desabafo, não é um lugar para colocar a ira para fora, é um lugar para ensino da palavra de Deus. O púlpito não é lugar para indireta contra alguém, não é lugar para você atacar algum irmão, alguma pessoa, não. Nós temos que fazer uso da palavra de Deus para o crescimento, edificação espiritual das pessoas. Bem, e essa é a lição, comprometidos com a palavra de Deus. E a conclusão diz assim, nós temos compromisso com a palavra de Deus. E cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. É a única revelação, gente. A Bíblia fala, se aparecer alguém pregando outro evangelho, que seja anátema, ou que seja maldito. Nada substitui a palavra de Deus. Filosofia, nada. Nenhuma escritura pode tomar o lugar da palavra. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. O nosso manual é a palavra de Deus. Bem, que nós possamos fazer uso desta palavra a cada dia. Esse é o nosso manual. Aqui contém a palavra que nos fortifica, o alimento, né? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa levantar pessoas comprometidas, mais pessoas comprometidas nesse tempo que se chama hoje. Pessoas que ensinam verdadeiramente a palavra de Deus, que se aprofundam, que venham estudar, que venham conhecer a palavra, né? Que tenhamos ovelhas saudáveis, pessoas que cresçam em todas as áreas. Porque quando nós buscamos a palavra de Deus, né, nós somos pessoas mais saudáveis, espirituais, nós somos pessoas melhores, ficamos melhores como pessoas, ficamos melhores. Um pastor, quando ele se apega à palavra, quando ele estuda a palavra de Deus, o rebanho é um rebanho que fica agradecido, eternamente grato em poder ter alguém que dá alimento para essas ovelhas, né? Que faz as ovelhas crescerem fortes e saudáveis e alimentadas, e uma igreja comprometida com a palavra. Que Deus abençoe você. É um pequeno resumo da nossa lição, aqui lição de número 8, 21 de fevereiro de 2021, comprometidos com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Antes de mais nada, não sei se você assiste aqui os nossos vídeos, se inscreve em nosso canal. Ficarei muito feliz se você fizer parte aqui do meu grupo aqui do canal. Se inscreve aqui no canal Pastor Aloysio Cordeiro, Clínica da Alma, ok? Se inscreve, faça parte aqui do nosso grupo, ok? Ative o sininho, compartilhe nosso vídeo. Que Deus te abençoe, olha, tenha uma boa aula e até o nosso próximo encontro.